Boa noite a Fica à todos. vontade. Boa noite. Sejam bem-vindos. É uma grande alegria estar com vocês, rever esses corações queridos. Não que a gente não se veja durante a noite de vez em quando, mas assim, do lado de cá, é sempre bom para a memória física registrar esses encontros. Vida em abundância está em João, está também em João, no seu capítulo 10. Eu vou ler para nós os versículos que antecedem a citação, para que a gente tenha um senso de contexto, de que eles estavam conversando quando Jesus nos diz que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E começa assim o capítulo 10 de João. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Talvez a gente também não. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É diferente quando a gente olha o contexto. Então Jesus primeiro conta uma parábola e depois conta uma outra parábola. Quando eles não entendem a primeira, ele conta outra parábola. E essa parábola, para nós, era mais estranha ainda, porque nós não vivemos mais como pastores de ovelhas. Nós não sabemos o que ele está falando. Mas naquela época, os pastores conduziam suas ovelhas e elas eram guardadas, muitas vezes, num lugar comunitário. Vários pastores traziam suas ovelhas e elas dormiam juntas. E tinha ali um vigilante. E tinha uma porta. Então, quando alguém queria roubar uma ovelha, muitas vezes eles davam um jeito de entrar lá e tentar pegar as ovelhas. Só que as ovelhas não vão com quem elas não conhecem. É igual um cachorro de estimação mais arredio. O cachorro não serve muito, porque cachorro acaba indo. Qualquer tio ele vai, né? Alguns vão, é verdade. É mais assim. Então, veja que nós não temos muito modelo. Quem acostumou-se a tomar leite no curral, sabe que todas as vacas têm nome. E quando o tirador de leite chama a vaca, ele chama pelo nome e ela vem. Não é? É mais ou menos dessa forma, só que com ovelhas. Então eles deixavam as ovelhas e de manhã cedo chegava o pastor, assoviava, cantava, chamava suas ovelhas, ia saindo e as ovelhas dele iam atrás. As ovelhas dos outros ficavam lá. Chegava outro pastor, mesma coisa. Chamava suas ovelhas, as ovelhas reconheciam a voz do pastor e saíam atrás dele. Eles ficavam todos juntas? Sim, dormiam todas juntas. Num lugar só, num lugar que era só. de um pastor, que era de outro. Sim, interessante. Era desse jeito. E é por isso que tem essa parábola que Jesus conta, que aquele que não entra pela porta é ladrão, é salteador. E o que ele quer fazer? Quem entra num lugar desse quer conduzir a ovelha para
que ela come, para que ela se alimente. Não. Ele quer satisfazer o estômago. Veio para destruir, veio para matar. Então ele fala isso e ninguém entende. O que nós entendemos disso? Quando ele diz que ele é o bom pastor, e ele é reconhecido pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem, aí nós devemos olhar para nós e perguntar se nós temos seguido a Jesus. Se nós somos essas ovelhas que seguem o seu pastor. Se nós somos do redil do Cristo. A que voz nós atendemos? A quais chamados nós damos ouvidos? O que nos chama, o que nos atrai? Para onde nós vamos usualmente? Quais são nossas preferências? Mas os discípulos não conseguiram fazer as ligações. E aí ele conta outro. Eu sou a porta. Então, se já não estava muito fácil para nós, agora ficou mais difícil ainda. Porque ele é uma porta. Como assim? Porque ele diz antes que o pastor entra pela porta e sai pela porta com suas ovelhas. Mas o ladrão, ele entra por algum outro lugar para roubar. Agora ele é a porta mesmo. E quem entra por ele, e quem vem até ele, compreendem como muda? Mas ainda tem para nós um entendimento. Quando ele nos diz que ele é o caminho, que ninguém vai ao Pai senão por ele, quando ele diz segue-me, todas essas ideias geram uma mesma ideia, que só há um jeito, e esse jeito é o Cristo. É por isso que os Espíritos vão responder para Kardec que aquele Espírito extraordinário que nós temos como exemplo para nós, o único que foi capaz de nos mostrar Deus, de revelar Deus, de revelar os caminhos do reino, foi Jesus. O único que pode ser chamado de guia, portanto pode ir à frente. O único que é o caminho. Então ele também é a porta simples. Mas ele vai falar mais. Ele vai falar sobre destruição, que todos aqueles que vieram antes dele vieram com más intenções. Que todos os outros chamados não são bons. Vocês conhecem o Salmo que fala sobre guia-me a verdes pastos? Salmo 23. Vocês conhecem? De que eles falam nesse salmo? Senhor é meu pastor, não é a falta. Quem está falando isso é um cabritinho. Quem está falando o salmo? Parece um salmo de ovelha, né? O Senhor é meu pastor, E nada me faltará. Conduz-me. Não é? Não é? Águas tranquilas. Isso é papo de ovelha, gente. guia-nos pela vereda da justiça. Oh, guia-nos, guia-nos. Quer dizer que vai à frente. Quer dizer que Jesus estava conversando com os discípulos e resgatando ideias que eles todos cultivavam quase que diariamente. Eles estavam falando do Antigo Testamento. Eles estavam falando dos Salmos. Eles estavam conversando com os discípulos na linguagem dos Salmos. Basta lembrar do Salmo 23 para entender essa passagem que ele está conversando. O bom pastor é que faz Salmo 23. Não é? E de vez em quando a gente está passando por dificuldade, a gente não lembra desse salmo? E não tranquiliza a gente? E não serena? O Senhor é meu pastor. É um bom pastor. Ele cuida. Ele cuida. A questão é,
Eu estou atendendo, ouvindo, escolhendo, preferindo a voz dele? E se eu não sigo? Quando uma ovelha não segue o pastor, o que acontece com ela? Vai se perder. Ela vai se perder. O que mais? Eu tenho medo dos lobos. O que mais? Está com bordado. Perfeito. O que mais? Jesus vai buscar ela. Antes dele buscar. O que tinha naquela época? Será que naquela época tinha leões? Porque vocês lembram do Antigo Testamento, Davi na cova dos? Tinha lobos? Tinha, né? Tinha animais. E tinha os ladrões também, né? Tinha os ladrões também. Muitas vezes as ovelhas viravam Papá. comidinha de lobo. Elas eram feridas. Elas encontravam a morte. Porque com o pastor elas são tosquiadas. Mas elas não morrem. E elas são tratadas. Então há uma relação de proteção, de amparo em torno da ovelha, e ela tem uma vida longa. Para ovelhas que se desgarram, muitas vezes a vida dela é Curta. curta e cheia de dores, cheia de sofrimentos, cheia de fome, cheia de falta, cheia de solidão, porque ela fica sozinha. Quando Paulo está encetando uma viagem e ele leva um jovem de nome João Marcos com ele, a pedido da sua mãe, de seu tio que estava com ele. João Marcos, depois de alguns dias de viagem por aquelas, vamos chamar de sertões, não eram sertões, mas eram regiões difíceis, com montanhas, abismos, rios a transpor, um cenário realmente desafiante. Ele chama seu tio, chama Paulo e fala assim: não dou conta não, quero voltar. E o Paulo fala para ele: não é possível voltar, nós temos que seguir, nós estamos a serviço do Cristo. E ele insiste que ele não consegue, ele não quer ir. Então eles vão até uma cidade próxima e encontram um grupo de pessoas que estavam viajando para o outro lado e organizam para que João Marcos voltasse. Mas Paulo faz um alerta para ele: que a gente anda, que a gente cresce, que a gente marcha, que a gente segue em grupos. E naquela época isso era muito intenso. E quando a gente se afasta do nosso grupo, o grupo segue à frente. E muitas vezes a gente se perde do grupo. Perde a comunhão, perde a proteção, perde o amparo, perde o contato, perde uma série de coisas. Paulo avisou para Marcos que era aquele ato dele de não ter resiliência, não seguir pelo caminho, não aproveitar e continuar com o grupo, arriscava que ele perdesse a caravana, que ele chegasse atrasado, que ele passasse por caminhos mais difíceis. É a mesma coisa que nós estamos conversando aqui. Existe um caminho mais fácil, existe um caminho mais seguro, existe um caminho mais agradável, existe um caminho onde o fardo é leve, onde o jugo é suave. Existe um caminho onde as leis são de amor. Nós vamos encontrar Jesus conversando com Públio Lentulus e dando a ele a oportunidade, naquele minuto precioso, dando a ele a oportunidade de seguir a Jesus. E ele recusando essa oportunidade. Quando ele volta para casa e dorme, ele se encontra com seus mentores, ele desdobra e é levado a uma região de plena luz, onde ele encontra os ministros, aqueles juízes respeitáveis, aqueles anciães de profundo saber. E os anciães dizem para ele: você escolheu um caminho de muita dor e dificuldade, porque neste caminho, no caminho do orgulho, no caminho da vaidade, não há amor.
não há amor. Então prepare-se. Prepare-se para as grandes dificuldades que você enfrentará. Ele esteve como pastor, ouviu a sua voz, mas não a reconheceu. Não reconheceu. Sua esposa reconheceu, mas ele não reconheceu. Tempos depois, ele resolve seguir Jesus. Os que vêm antes dele eram realmente ladrões, eram assassinos. Paulo achava-se representante de Deus, achava-se defensor de Moisés e, como tal, persegue aqueles que estão seguindo o bom pastor. Se transforma em louco, porque não aceitava que as pessoas pudessem seguir a outros que não aquilo que ele acreditava, aquilo que ele achava que fosse certo. Mas basta um encontro com Jesus. Um encontro. Quando ele vê Jesus, quando ele ouve aquela voz, ele sente dentro dele alguma coisa tão intensa que ele pergunta em tom de humildade: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Olha a pergunta que ele faz. Porque ele chama aquela figura que está ali diante dele de Senhor. De Senhor. Jesus não lhe aparece como um ancião. Não é um Senhor em respeito à idade. É um Senhor, sinal de submissão, reconhecimento de superioridade, reconhecimento da grandeza daquele que estava diante dele. Quando Jesus diz para ele que ele é o Cristo, que ele é aquele que ele estava perseguindo, Paulo fica cego. Mas não titubeia. Ele faz uma pergunta que denota que ele reconheceu a voz do pastor. O que queres que eu faça? E o pastor começa a dirigir seus passos para Verdes Campinas. Adentra na cidade e aguarde minhas instruções. Ele vai para a cidade, se hospeda e fica aguardando, cego, refletindo, pensando nas suas ações, tentando juntar as pequenas referências que ele havia ouvido sobre Jesus e que para ele tinham sido inúteis, loucuras. Se lembra do discurso que ele ouvira do Estevão, se lembra de Pedro cuidando dos doentes na casa do caminho, se lembra dos julgamentos que ele fez para velhinhos, para anciães, para mães, para pais. Ele vai se lembrando durante esses 3 dias. Até que esse pastor procura um outro discípulo seu, uma outra ovelha, e diz: vá lá e devolva a mensagem, cure-o. Ele vai e cura. E Paulo passa a seguir essa voz, passa a seguir essa orientação. Está ficando mais claro? O pastor, a voz, o reconhecimento, o seguir. E aqui entra então a parte de esclarecer de que vida em abundância é essa que ele está falando. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas uma parábola contada em resposta a uma demanda. Um jovem se aproxima de Jesus, um discípulo, conforme o texto, diz assim: mestre, diga ao meu irmão que ele divida a herança comigo. E Jesus disse: eu não vim como juiz,
entre vós. Eu não fui enviado como divisor entre vós. Eu fui enviado como conciliador. E conta uma parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziram abundantemente. Prestem atenção na palavra. Cujos campos produziram abundantemente. Este homem, vendo a abundância, começa a pensar como resolveria esse problema. Meus celeiros não cabem. O que farei com tanta abundância? Já sei o que farei. Demolirei meus celeiros, mandarei construir outros, maiores. Guardarei todas as coisas e então direi à minha alma: repousa, come, bebe, goza, tens para muitos anos. E então o Senhor diz: louco, em algumas traduções, insensato, hoje mesmo tomarão sua alma. Para quem será o que ajuntastes? E então alerta seus discípulos: preservai-vos da avareza. A vida abundante do homem não depende da abundância de seus bens. Quando a gente pensa em verdes pastos, conforme o Salmo, nós pensamos na vida do Paulo? Não, né? Não. Não. Mesmo? Realmente a gente não pensa. Não pensa. Não, de jeito nenhum. Quando a gente pensa em vida abundante, a gente pensa em quê? Minha alma, tens para muito tempo, come, Dinheiro. bebe, não é? Em tranquilidade, em aposentadoria farta. Ou se eu conseguir uma aposentadoria boa, não, vou construir umas casinhas ali para ter um aluguel, para quando eu estiver na velhice eu poder ficar Sossegado. Tranquilo. É o nosso objetivo. Nós associamos que a vida boa é a vida sem dificuldade, sem problema. Não é isso? Nós Não, associamos isso. eu penso que o pouco com Deus é muito sem Deus não é nada. Perfeitamente. O pouco com Deus realmente se transforma em muito. Mas aqui há uma dificuldade maior. Vocês acham que ser tosqueado é fácil? Desde que seja tratado, tem alimentação, tem carinho, é bom. Eu tenho Se uma não vida, parar, igual você falou, fica lá ao tempo ao eu enemigo. tenho uma vida toda boa, É. né? Cuidado. Mas chega um momento em que eu tenho que produzir. Por exemplo, aquela ovelha desgarrada, ela não vai sofrer mais do que esse tamanho no montante, sofrer. Perfeito. É essa comparação que normalmente nos falta. Na parábola do jovem, do pai dos 2 filhos, o jovem pede ao seu pai sua parte na riqueza e se afasta. E vai gastar. O que ele pensa? O que é vida e abundância para esse jovem? Prazeres, né? Usufruir, só da Usufruir, prazeres. Aí ele vai e gasta tudo. Aí ele entra numa miséria, numa dificuldade. Não é? Não é assim que conta a história? Chega num ponto de ele pensar assim: nossa, na casa do meu pai, o último dos servos vive melhor do que eu estou vivendo. O último dos servos. Já sei o que farei. Voltarei para meu pai. E direi a ele: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita como servo. Porque o último dos servos vive melhor do que eu estou vivendo. Os servos dessa casa ficam à toa o dia inteiro.
Com certeza. Trabalha? Tem trabalhado, não tem? É. Fazer jus ao Isso. salário, né? Verdes pastos para nós, será que tem a ver com o servo trabalhando? Provável que é. Verde passo é luta. Isso, verdes pastos é trabalho, é oportunidade de servir. Aí você recebe um parente difícil na sua casa. Porque talvez não aconteça nas famílias de vocês. Em outras famílias, em outros estados, costuma ter assim alguém, dizem até que ela se chama ovelha negra. Né? Aquela ovelhinha assim, né? Mas aí você recebe esse trabalho, esse serviço, esse verde pasto. O que você quer fazer? Você quer fugir, você quer ir para um outro lugar. Não, eu não quero isso. Mas, meu amigo, é isso que te protege, é isso que te ampara. Esse é o seu serviço. Ah, não, mas eu queria estar em festas. Dirá no Evangelho segundo o Espiritismo: minha jovem, você vê essas mulheres sorridentes passando pela rua, alegres. Cuidado, eu sempre gostaria, como ela, de ir a essas festas retumbantes, mas muitas vezes no fundo dessa cesta de flores nós temos répteis venenosos. Lembram-se dessa liçãozinha? Então a gente pensa nisso, a gente deseja isso, a gente pede isso, mas isso tudo são ladrões. Você não adquire virtude, você não melhora, não progride. Você estando fora desse verde pasto. Sem convivência não desenvolve virtude. Olha só na parábola do rico que ele conta, o rico pensa sozinho. Sozinho. Ele não pensa na comunidade, ele não pensa nas pessoas que estão à sua volta. Eu tenho um problema, produzi muito. Ele vai destruir o celeiro, ele não falou que vai dar para ninguém, ele vai destruir. Destrói, Põe fogo. só eu. Não tem nenhum amigo. Mas chega o momento do julgamento, do juízo. Nós temos que prestar contas. Nós prestamos contas. Nem o corpo. Eu tenho que prestar contas do uso que eu fiz do corpo que ele me deu. Enxada, ferramenta, instrumento. Quando a gente está numa sessão mediúnica, uma das palavras que normalmente eles dizem sobre o médium, uma das referências que eles fazem é instrumento. É uma ferramenta de trabalho para tratar os doentes, para servir. Então, vida em abundância não é dependente dos bens que eu tenho. Verdes pastos, que para nós representa vida em abundância, não é dependente do que eu tenho, não é posse material. Os judeus entendiam que todas essas coisas aconteciam na perspectiva material, eles não usavam de abstração. Para eles sim, e viverás longo tempo na terra que vosso Senhor Deus te dará. Tem uma palestra no YouTube, da Rádio Fraternidade, transmitida pela Rádio Fraternidade, do Simão Pedro, com o título Vida em Abundância, que aconteceu no Centro Espírita União e Amor, aqui em Uberlândia, que ele trata um pouco dessa questão do Antigo Testamento, dessa visão dos judeus, uma palestra muito interessante sobre o tema. Não tem a mesma abordagem que nós estamos fazendo aqui, mas é uma abordagem muito, muito interessante. Então, para eles, tinha essa perspectiva, mas Jesus vai trazer uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva. Uma perspectiva realmente desafiante. Quando ele está prestes a ser crucificado, ele chama seus discípulos e explica para eles o que iria acontecer, para que eles não tivessem dúvida e quando acontecesse, eles estivessem preparados. Então eu vou ser entregue aos juízes, serei condenado e terei morte de cruz. Que para eles era a morte mais humilhante, a morte mais infamante que tinha, era de cruz. Pensa numa morte assim, que judeu nenhum desejava para o seu pior inimigo. Era essa. E era a morte que ele ia ter. Ele prepara os discípulos para isso. E o que acontece no momento? A crucificação era muito chocante. Muito. Ainda é, né?
Naquele momento, os discípulos fogem como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. Quando chega a hora da dificuldade, o que a gente acha? Que Deus nos abandonou. Cadê os verdes pastos? Cadê as águas tranquilas? Que Deus não escuta mais as preces. Não está me escutando. Ô, Senhor, o senhor está surdo? Ó, quantas vezes eu vou ter que repetir? Ah, já sei, eu vou clamar bem alto. E aí a gente mete o vozeirão para cima, né? Ah, meu Deus! E aí ele responde, manda outro parente difícil. Mais verde pasto. Manda um vizinho barulhento com uma mulata. Manda a sogra. E a mulata de manhã cedinho, 6 horas da manhã, fala assim, acorda, vagabundo, vai trabalhar. E você pensa assim, nossa, mas que vontade de matar essa mulata. Acho que é o possível. E frequentemente a gente fala assim, essa mulata não é de Deus, não. Ele manda. Às vezes ele põe um passarinho na sua janela. Aí aquele cantar suave para te despertar. Você olha e fala assim, oh, eu tô na janela para esse passarinho cantar. Aí ele manda um cachorro, né? Aí o cachorro. Aí no cachorro você já leva. Esse cachorro também não é de Deus não, né? Você está falando uma coisa assim mais leve. É o meu caso, né? Minha menina apareceu com leucemia e orou demais, fez voto, fez tudo. Eu falei assim, Deus não está me escutando, não. Aí ela foi embora. Passados 6 meses que ela foi embora, o meu filho mais velho apareceu com outro câncer. A senhora veio para ser enfermeira deles. Aí na hora que vem o serviço de enfermagem, a gente acha que eles não podem ficar enfermos. Aí, para que um hospital se eu não posso mandar os doentes? Ah, mas ele está sendo muito injusto. Levou minha caçula, agora meu filho mais velho, nem estou brigando com ele. É isso que a gente faz. Porque nos falta o conceito. O nosso entendimento é exatamente esse. O nosso entendimento é o quê? Filho não sai de casa, não arruma aquela mulherzinha enjoada que a gente chama de sogra, né? Não é o conceito? Nora, né? Não é isso? A gente vai colocando as coisas assim e se isola. Como é que nós fazemos com as nossas casas? Muro cada vez mais alto, cercas em cima, a gente entra lá dentro e passa a chave. Nem os amigos procuram a gente. Aí eu vou te fazer uma visita, não vai não, que lá é perigoso. Vai perigoso? Vai perigoso. A gente já chega com tantas histórias que a pessoa vai lá, e aí, tem mais amigo. Aí a gente entra no WhatsApp e fica fazendo de conta que é feliz, né? Cria Facebook, manda fotinha, tudo maravilhoso, tudo uma beleza. Olha a casa pra ver. Aí quando a gente fica doente, quem vai visitar? O Facebook nosso está sorrindo até hoje. Está mostrando, está recordando as viagens que a gente fez. Não, viagem maravilhosa. Depois a gente paga 2 anos de prestação, mas a viagem foi maravilhosa. E por aí afora vai. São situações que nós fomos escolhendo que denotam que nós não estamos atentos ou entendendo a proposta de trabalho de Jesus. Ao procurar em Jesus, ele diz que meu Pai trabalha e eu trabalho também. Então, se Jesus trabalha também, o que é vida em abundância? Trabalho, não tem jeito. Muito! Com coragem, com disposição, com energia. E aí eu volto para Paulo de novo. Os judeus voltaram para a Palestina, terra de mana leite e mel. Aí eles entraram na Palestina, falaram, opa, agora não tem leite e mel. Meu caro, é guerra, é luta, vai daqui, vem os romanos, toma tudo, e vai virando escravo dos romanos, e a coisa vai indo, até que Roma leva todo mundo, esparrama todo mundo para o mundo inteiro.
É os verdes de pasto. Essa senhora que acabou de comentar isso dos filhos dela, eu perdi meu filho com 20 anos de idade. A dona Ana, né? Mas o senhor perdeu um filho, a Sueli perdeu uma filha. Mas só de nós estarmos aqui reunidos, escutando uma palestra dela, ela não fica triste pelos filhos que ela perdeu, não. Ela agradece a Deus ter dado esses filhos dela. Eu perdi o meu com 20 anos, a cada dia. Eu penso que eu estou superando, eu sofro. Essa semana foi o aniversário dele. Se ele tivesse vida, ele tinha feito 27 anos. Mas ele está, Mas Deus me deu amor. ele está vivo. Eu cuidar dele. Ele foi meu filho caçula. Eu já tive assim, uma aquisição financeira melhor. Ele pôde participar de judô, de natação. Num acidente de moto, um menino que foi lá buscar um discoteca. No dia 11 de dezembro, meu aniversário. Eu estava em Patos de Minas trabalhando. Ô, velho, meus parabéns. Falei, velho, caramba, mas quando eu chegar em Berlim, eu vou pensar. Que os outros dois irmãos, o senhor nunca andou sem carteira, você está andando. Foi sábado, dia 17, o dia que o senhor chegar, eu vou estar com o discoteca na mão. No dia 16, ele deu uma batida brusca de pé do praia e morreu. Então, essa senhora aí, que continue orando e frequentando esses ambientes, e que Deus vai confortar o coração dela. Pensa que Deus te deu seus filhos para você cuidar. Porque esse. Nós não somos donos dos nossos filhos. Deus empresta os filhos para a gente. Hoje eu vivo melhor porque eu tenho uma consciência muito tranquila, que eu cuidei muito bem dele. Eu amei ele demais. Eu falei para ele muitas e muitas vezes, eu te amo. Entendeu? Mas eles voltam. Jesus volta para os seus discípulos. Se Deus quiser. E quando Jesus voltou, ele mostrou para nós que ele continua cuidando de nós. Que ele continua vivo. E se Mas que agora, igual ela falou, Sim. ela que dá uma revolta na gente, dá uma Doeu no tristeza, mas nós peito. temos que consertar isso. É por isso que hoje eu estou aqui. Eu sabia que sua palestra era boa. Sim. Você não me conhece, mas eu te conheço. A Maria, mãe de Jesus, perdeu um filho que fez um bem tremendo. 33 anos, 36 anos de idade. E ele voltou, encontrou com ela, consolou seu coração. São as histórias que eles nos contam, mas nós também vivemos essas histórias. Os nossos queridos voltam, mas eles não voltam para tirar as nossas dores ou os nossos trabalhos. Eles voltam para conclamar-nos para a coragem de trabalhar, de servir, de seguir adiante, de ir com Cristo. Quando Paulo encontra com Jesus, começa para ele uma fase muito, muito difícil. Seu pai não o aceita mais como filho. Você ficou louco? Você vai seguir aquele carpinteiro que morreu na cruz, um ladrão? Não é mais meu filho. Imagina o quanto doeu para o Paulo ouvir que a mãe dele morrera de desgosto quando ficou sabendo que ele passou a seguir o carpinteiro. Essa mesma dor que nós sentimos, todos os discípulos sentiram intensamente, mas todos nós fomos sempre guiados e amparados pelo Cristo. Não para a inércia, não para o vazio, não para que o mundo acabe embarrando para ele morrer encostado. Não para isso. Pelo contrário, para um trabalho constante, árduo, envolvendo confiança. Joana de Cusa tem um marido em casa que dá um trabalho para ela. Ela segue Moisés primeiro e depois começa a seguir Jesus. E quando ela vai conversar com o marido só quer saber do mundo. Não, minha velha, fica tranquila, vai lá seguir esse Jesus seu. Agora eu vou fazer uma oferenda lá para os romanos, porque eu preciso fechar uns negócios, e se eu não fizer esse negócio, a gente não tem comida em casa. E ele vivia nisso, e isso doía muito nela. Ela procura Jesus para falar para ele: eu posso separar dele? Posso largar ele? Eu quero seguir o Senhor.
Eu quero ser uma dessas ovelhas. Jesus chama ela em separado e fala assim: minha amiga, volta para casa e ser fiel a Deus, cuidando do seu amigo. A vida deles destrambeia num determinado momento. Ele cai em desgraça. Ele perde ali a parceria que ele tinha e quebra. Acaba morrendo. Ela fica sozinha com o filho. Vai arrumar emprego, vai trabalhar de serva, mas com Cristo no coração. É isso que Jesus guarda para nós. É para isso que Jesus nos guia. Para que sejamos fortes na dificuldade. Para que sejamos realmente os campeões. Para que saiamos, mesmo que queimados numa fogueira, eretos. Porque quando Joana vai ser queimada e o soldado grita para ela: seu mestre não te ensinou nada que prestasse, a não ser essa covardia de deixar seu filho ser queimado aqui na cruz. E ela olha nos olhos dele amorosamente e diz para ele: não, meu mestre me ensinou a te amar. Te amar. Seguir Jesus é aprender a amar. Seguir Jesus é olhar para as pessoas que nos cercam, porque só se ama assim. E entender que elas estão ali para serem amadas. Que esse é o nosso serviço, esse é o nosso trabalho. Quando perguntarem para você, qual é a sua missão? Você nasceu para quê na Terra? Para amar o seu próximo. Quem é seu próximo mais próximo? O marido do João, o quadrado. Esse aí é o seu próximo mais próximo. Mas não se limite a eles. O seu vizinho, o seu conhecido de ônibus, o da venda, a sogra, o primo, a nora, o cachorrinho do vizinho, o papagaio, a mulata, todos que vão passando pelo nosso caminho. Até que ponto? Lembremos a palavra do bom samaritano. Um homem foi tomado pelos bandidos. O que a história fala? Que a ovelha se desgarra, que não segue a voz do pastor. Esse outro que vem antes dele é o quê? Bandido, assassino, ladrão. Foi tomado por ladrões e foi deixado desacordado pelo caminho. Desacordado. Passa um sacerdote, vai comigo. Passa um levita, se o sacerdote passou e não fez nada, aí eu não vou fazer nada. Aí vem um bom samaritano. Aquele que era odiado pelos judeus. Aparentemente um inútil, um imprestável. O Bandido. Samaritano Se enche de compaixão. Samaritano é herege. A palavra herege está por aí. Põe vinho nas suas feridas, cuida dele, coloca ele na sua montaria, leva ele, cuida dele, passa a noite com ele, no outro dia está aqui, está pago, cuida dele. Se você gastar mais, quando eu voltar de viagem eu pago. Esse é o trabalho proposto para nós. O samaritano conhecia o homem caído? Desconhecido. Mas passou perto de alguém que foi presa dos ladrões. Se desviou. A droga é um desvio. A maldade é um desvio. A violência é um desvio. Desviou, errou o caminho. Nós vamos, concedemos amor em nome do Cristo, porque nós não temos nada de nosso. Nós concedemos amor servindo ao Cristo, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor, e então nós compartilhamos as suas alegrias, porque quando o filho pródigo volta para casa, o Senhor chama seus servos e ordena:
matem nossos cevados, convidem a todos, façamos uma festa. Meu filho voltou. Os servos participam da festa. Trabalhando? Trabalhando. Descarnando um porco não é fácil. Um boi também não. Mas eles participam, eles não só trabalham, eles são alimentados, eles são protegidos, eles são cuidados, eles são preciosos para seus senhores. Você estava falando aí, eu lembrei, né, que essa semana, não lembro mais quem, acho que foi o Vicente, você falou sobre Joana de Cusa, né? Confiança e fé. O Paulo de Tarso também, né? Chegou na hora do carrasco e o carrasco tremendo, sabe, cumpre seu dever. Então, assim, muito bacana. Nosso serviço, nosso dever, no lugar que a gente foi colocado, ainda é amar. Ainda é amar. Sempre será. Sempre. Nós fomos convidados para isso. Então Jesus nos diz que veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Não se iludam com aqueles que oferecem para vocês vida inútil. Vida sem dificuldade, sem desafios, sem problemas. Não se iludam, isso não existe. Isso não existe. Não existe. Porque se você fizer, você vai ser... Cuidado. Jesus nos explicou que quando disserem, olha, ele está ali, olha, ele está lá, não vales. Jesus não vem dessa forma. Ele vem dentro de cada um de nós. E quando ele chega, nós temos a força do Cristo. A força do Cristo. Capaz de aplacar qualquer tempestade. Capaz de se transformar em luz na escuridão. Capaz de amar a humanidade toda. Um amor imenso. A força do Cristo. Agora, suas palavras atrás, se eu levantar a mão, eu não disse o raciocínio. Por exemplo, se um casal tem 4 filhos, 3 filhos são ótimos. Com quem que o pai e a mãe vai preocupar? Com o que dá trabalho. Com o que fala, vou chegar a tal hora, não chega, não sabe onde está. Aí aqueles que são bons, eles ficam com ciúme dos pais. Minha mãe e o meu pai gostam mais do fulano, o fulano que só dá trabalho para eles. Mas Deus também é desse jeito. Eu acho que ele cuida mais daqueles que dão trabalho, porque o que não dá trabalho, Deus está mais tranquilo. E voltando ao assunto, você falou agora mesmo, eu já estou com 60 anos de idade, graças a Deus, bem vivido. Hoje eu tenho mais a agradecer a Deus do que pedir. Até pouco tempo atrás eu só pedia. Mas eu pedia, mas eu reclamava. Hoje não. Hoje eu falo, Jesus, eu tenho mais que agradecer ao Senhor do que pedir. Então eu acho que é só a evolução dos anos, da convivência com a família, de ver os netinhos chegar, as netinhas, que vai mudando a cabeça da gente. Hoje, quando eu chego em casa com a neta sorrir para mim, me pede um abraço, me pede um beijo, me pede um pirulito, uma balinha, eu falo, Deus, eu já vivi de paz, se o Senhor me levar hoje, eu estou feliz. Muito bem. Meninos, meninas, uma gratidão, uma alegria de ver vocês. Há muito tempo que eu não os vi. Não que a gente não esteja vindo a casa, mas nós temos poucos fiéis, poucos corações que estão aí firmes com a gente. Eu gostaria de realmente sempre poder vê-los aqui. Não porque a salvação seja essa, porque não é. Pode ser que vocês não estejam ouvindo, porque estão lá fora amando. E essa é a melhor parte. Essa é realmente a parte que nos compete. Mas sempre que possível, que puderem e quiserem vir recarregar as baterias, retemperar as energias, né? Vestirem muitas carapuças, repensarem na vida, nas dificuldades. Duas carapuças, Silvio, na cabeça. A primeira porque eu fiquei brava com Deus porque levou a minha caçula e agora
meu filho está doente, né? A outra carapuça, você falou que quando a gente desagarra do rebanho, eu desagarrei, a turma lá vai, eu estou ficando para trás, né? Está acontecendo comigo também, sabe? Eu apelei lá no centro onde eu fui. A gente fica sem alimento. A gente fica sem as forças. Aprendizado, né? Faz Bem-vinda parte. de volta. É. Apelei lá no centro, falei, não vou mais não. Que a paz do Cristo. Eu sou mesa de vida em nome de todos nós que estão presentes. Queremos agradecer. Tudo é E aprendizado. que Deus te ilumine, dê muita paz, muita Eu saúde. não quero ir, não. Você continua fazendo esse trabalho, trazendo essa palavra de paz, de compreensão. Que assim E seja. cada dia Deus te melhore mais esse coração, vai ter mais sabedoria possível para você passar um pouquinho para nós. Muito obrigado. Para todos nós. Posso Que a dar paz só do Cristo. uma palhinha, só para falar que eu não falei nada? Só para encerrar. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Que assim seja, sempre.